Mar Azul Notícias, hoje vamos falar de divórcio consensual. Em primeiro lugar, doutora Tereza Maia, prazer em recebê-la mais uma vez aqui no Mar Azul Notícias. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que compõem. Novamente, eu estou aqui para esclarecer alguns pontos sobre o divórcio consensual. E uma boa tarde ao público que nos assiste. Eu espero que novamente nós possamos dar uma contribuição para o discernimento com relação aos seus direitos. Antes da gente entrar nesse assunto, divórcio consensual, que é o nosso quadro Direito, aliás, a nossa coluna de hoje, no quadro Direito e Cidadania, doutora Tereza Maia, muita gente tem ligado e perguntado para mim, Fernando Xavier, quem é doutora Tereza Maia? Né? Onde ela se formou? Dá para ela se apresentar para a gente, falar um pouquinho mais, doutora Tereza Maia. Quem é doutora Tereza Maia? Bem, eu estou aqui em Paracuru há uns 5 anos, sou formada pela Universidade Regional do Cariri, URCA, me formei em 1995, fui policial civil durante 30 anos, sou aposentada pela Polícia Civil, tenho especialização também pela Universidade Regional do Cariri em processo civil, em direito penal e em direitos humanos. E atualmente estou cursando pela Uninter especialização em direito do trabalho e trabalhista. Fui também conselheira do Conselho da Mulher de Barbalha, onde eu morei 21 anos no Juazeiro do Norte e deixei muitas amizades lá. E apesar de não ser nem de Juazeiro do Norte, nem do Ceará, eu sou carioca. E eu vim aqui, sinceramente, cheguei e vi que a cidade precisava assim, de contribuições, não só na área do direito, como em todas as outras áreas. Seus gestores têm que olhar mais para a nossa cidade. E eu tenho feito um esforço, que atualmente, como todos já sabem, sou presidente do Conselho da Comunidade de Paracuru. Estamos numa luta muito grande para melhorar a situação daqueles presos e das pessoas que saem cumprindo já a sua pena. Então, eu vim para somar, vim para contribuir, como eu tenho feito e fiz também em Juazeiro do Norte, que inclusive eu recebi o título de cidadã juazeirense quando saí de lá. Foi um título muito bem quisto, muito bem... gostei muito, porque houve um reconhecimento também de todos os trabalhos que eu fiz lá em Juazeiro do Norte. Esse, então, é o currículo da doutora Tereza Maia, advogada. Doutora, vamos lá então, né? Vamos falar hoje de divórcio consensual. Eu já começo perguntando, né? A nova lei do divórcio. Como fica o divórcio em cartório com a nova lei, doutora? Bem, o divórcio, ele é a separação do casal. O divórcio consensual, uma palavra já está dizendo, há de haver a vontade dos dois, de ambos, o casal, marido e mulher. Então, a lei do divórcio ela é de 2007. É a lei 11.441/2007, que foi modificada em 2010. Houve uma mudança no artigo 226 da Constituição Federal, que veio a facilitar o divórcio consensual. Porque antes dessa modificação em 2010, ainda existia a separação judicial, ou seja, a pessoa se separava 2 vezes. Primeiro tinha que fazer a separação judicial, esperar 1 ano para entrar com o divórcio. Ou se não fizesse a separação judicial, tinha que esperar 2 anos de separação de fato, com testemunhas, para depois entrar com o divórcio, pedido de divórcio. Então, o artigo 6º, o parágrafo 6º do artigo 222 da Constituição Federal de 88 modificou esse trâmite. Ou seja, você não precisa se separar 2 vezes, aquela separação judicial acabou. Então, se você casa, o Estado não tem que interferir no seu matrimônio, deve regularizar. Então, no Estado democrático de direito em que vivemos, houve a necessidade dessa modificação em 2010. Agora, doutora Tereza Maia, a nova lei, né, vale para divórcio litigioso, ou seja, quando uma parte não concorda, há brigas, etc. Não, absolutamente. Só
o divórcio consensual feito em cartório, que é célere, você pode fazer inclusive em um dia, a necessidade de que você não tenha filhos menores ou incapacitados, com algum problema, filhos incapazes, e deve haver o consenso, a vontade de ambos. Agora, no caso, por exemplo, tenho filhos menores. Aí a pessoa deve estar perguntando, eu posso me beneficiar com a nova lei? Não, de jeito nenhum. Você precisa fazer aquele divórcio tradicional, o divórcio judicial, porque os filhos menores vai envolver a guarda, que hoje se admite mais a guarda compartilhada, que os juízes foram orientados que inclusive nós já falamos sobre isso, colocar no divórcio a guarda compartilhada. Então, se você tem filhos menores ou incapazes, você não pode se beneficiar dessa modificação que houve em 2010. Que a lei de divórcio é de 2007, né? Volto a dizer. Mas havia aquela história da separação judicial. Então, agora não. Agora, a facilitação desde que você não tenha filhos menores ou incapazes. Outra questão, doutora, não tenho filhos ou não tenho filhos menores e os dois concordam com o divórcio. Como faço? Em primeiro lugar, você vai ter que contratar um advogado de sua confiança e, mediante a declaração dos dois, quero o divórcio. Você vai conversar com seu advogado de confiança, vai entregar a ele todos os documentos necessários para o divórcio, para a realização do divórcio, e assim você ingressa com o divórcio consensual no cartório. Doutora Tereza Maia, nós temos aqui uma pergunta interessante. A pessoa pergunta, preciso de um advogado no divórcio em cartório ou é só ir no cartório com os documentos? Você precisa sim de um advogado. Não é só você pegar os documentos, e posse dos documentos, você vai lá e simplesmente, quero me divorciar, não. Há de haver um requerimento, e esse requerimento tem obrigatoriamente que ser feito por um advogado habilitado e inscrito na OAB. Então, você, de posse dos documentos e de posse do requerimento que será apresentado pelo advogado ao tabelião, e aí vai se prosseguir toda a análise de toda a documentação, porque o advogado ele vai observar os direitos de ambas as partes. Para que não haja prejuízo para uma parte ou para a outra, há necessidade do profissional legalmente habilitado pela OAB. Agora, doutora, falando nisso, o que é preciso e quais os documentos necessários? Bom, primeiramente, a vontade de ambos, que é o consenso entre ambos, a ausência de filhos menores ou incapazes e a presença do advogado. Ou seja, mútuo consentimento dos cônjuges. Isso. Né? Isso. E documentos necessários? Aqueles de sempre, né? RG, CPF, comprovante de endereço, informações sobre a profissão, informações sobre os bens, informações sobre os impostos já pagos sobre os bens, toda a informação sobre TBI, toda a documentação inerente à escritura, todos os bens móveis, todos joias, tudo aquilo de bens móveis e imóveis que você tem. E os documentos necessários. O mais importante de tudo é que você tem que ter a segunda via da sua certidão de casamento atualizada. Ou seja, com menos de 90 dias de expedição. Agora tem também aqui falando... Daqui a pouquinho a gente volta aqui, doutora. Tem uma ouvinte que ligou, ela não quis se identificar, mas ela disse o seguinte: Fernando, olha, eu tenho 8 anos de separada. Quero o divórcio, mas tenho um filho de menor. Né? O que ela deve fazer? Tem um filho menor? Isso. Ela deve procurar um advogado de sua confiança, regularmente inscrito na OAB, e dar entrada num divórcio judicial. Não pode ser um divórcio, pode até ser que ele queira. Ambos estejam com vontade de realizar o divórcio, ou seja, desmanchar o laço matrimonial, mas mesmo assim, esse divórcio deverá ser feito obrigatoriamente na via judicial. Doutora, com relação se o casal tem aí um imóvel, né, urbano, ela também tem que levar a documentação? Tem que levar toda a documentação, escritura,
tem que levar, como eu já falei, escritura, relacionar os bens móveis e imóveis, joias, o pagamento dos impostos relativos a esse imóvel, como ITBI, a transmissão entre o casal. Então, quer dizer, toda a documentação regularizada, porque o seu divórcio poderá sair em até um dia, desde que todos os documentos estejam em dia, estejam organizados, e é por esse motivo que é exigido a presença do advogado. Estamos conversando com a doutora Tereza Maia, advogada, falando aí de divórcio consensual. Zelino tem uma perguntinha para a doutora, Zelino? Tem, porque uma pessoa ligou para cá, doutor, perguntando se, mesmo que a pessoa, os dois estão assim, a favor de separar, né? Mas tem um filho que tem 2 filhos, não tem bens. Demora muito isso aí, esse procedimento? Se os filhos são menores, o procedimento, como eu já falei para o ouvinte anterior, é o divórcio judicial. Na via judicial demora um pouco mais. Por quê? Porque vai entrar... são 2 pessoas, 2 crianças. Então, existe aquela decisão do Ministério Público com relação à pensão alimentícia, quem fica com quem, o que vai se decidir com relação aos filhos menores. Agora, se os filhos forem maiores de idade, pode ser feito no cartório e pode ser feito em até um dia. Ok. Então eu tinha uma pergunta relacionada ao prazo aí, né, que levaria um divórcio consensual. Depende, cada caso é um caso, né, doutor? Cada caso é um caso, exatamente. Mas o divórcio consensual, ele pode levar até um dia para ser feito. É muito sério, o procedimento é muito sério. Agora, desde que esteja com toda a documentação em dia, como eu já falei, e que não haja nenhum, principal, filhos menores ou incapazes. Doutora, no caso, o que a senhora recomenda para quem está passando um processo desse aí, de divórcio consensual? Qual é a dica que a senhora dá para o casal, no caso? Bem, que o casal, se realmente há um consenso, que o casal procure o mais rápido possível regularizar a sua situação, porque ainda tem um detalhe. Tem muitas senhoras que me procuram no meu escritório, no fórum. Fulano de tal saiu de casa, senhoras e também senhores, saiu de casa e isso não é abandono de lar? Aí eu digo, não, abandono de lar, isso não existe mais. Mas em 2011 aconteceu que houve uma regulamentação com relação ao bem deixado e aquele que foi abandonado, com relação àquele que foi abandonado. Ou seja, eu vou ler aqui o que foi a modificação feita com relação ao bem deixado pelo casal e o que aconteceu com relação a esse abandono de lar por parte de quem deixou. Cabe alertar que hoje a situação mudou, pois a Lei 12.424 de 2011 trouxe consequências diretas para o cônjuge ou companheiro que sai de casa por 2 anos ou mais. A referida lei modificou o Código Civil, acrescentou o artigo 1240-A. Ou seja, o que é esse artigo 1240-A? Aquele que exercer por 2 anos ininterruptos e sem oposição, posse direta, com exclusividade sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquiriria o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, o cidadão sai de casa, tem lá um imóvel próprio com a sua esposa, abandona o lar, deixa passar 2 anos, e aí o lar vai ser somente dela, o dele. Não adianta espernear depois. Doutora Tereza, a Maria, do bairro da Coreia, participa com a gente e diz o seguinte, que ela é casada pelo padre, né, e a dúvida, perguntando, se eu quiser me separar, posso procurar a doutora Tereza Maia? Pode sim. Inclusive, a pessoa tem que olhar, tem que observar, porque a gente não sabe, a pergunta ela não deixou claro qual foi o período em que se casou. Porque há alguns anos atrás havia o casamento religioso com efeitos civis. Então você tem que observar isso aí com relação à certidão de casamento
E se houve pacto antinupcial, ou seja, o que é um pacto antinupcial? É aquele que muda a partilha de bens com relação no momento da separação. O que se admite no Brasil é a parcial de bens, ou seja, o que eu trouxe quando eu era solteira não se comunica com o casamento. O que ele trouxe antes do casamento não se comunica com o casamento atual. O pacto antinupcial modifica isso aí, modifica com relação... Não, eu quero com a minha esposa universal de bens. Muito bem. Então, universal quer dizer todos os bens serão trazidos para dentro do casamento. Certo? Ou então separação total de bens. Nem os bens que foram adquiridos durante o casamento e nem aqueles que advieram quando você era solteiro se comunicam com os bens. Então, no Brasil se admite, se você ficar calado, se admite logo a comunhão parcial de bens. Certo? Então, com relação à pergunta da ouvinte, então a gente tem que ver como foi, em que ano foi que ela casou, se havia um efeito civil naquele casamento dela. Se houve efeito civil e ela tem filhos menores, se o cidadão, o cônjuge, concordar, divórcio consensual. Se não concordar e não tiver filhos menores, também pode ser feito na justiça. Mais uma perguntinha. A Zuleide, do bairro das Carlotas, participa. Segundo ela vive junta há 2 anos. E ela pergunta se tem algum direito na separação. Ela vive em união estável, né? Então, que é o antigo junta, né? Eu estou junto, amaziado e aí por aí vai. Então, existe sim. Ela tem direitos. Por quê? Porque a lei, inclusive nós vamos falar sobre união estável, eu creio que seja o 3º programa, em março. Isso. Não me recordo bem. Dia 6. Nós vamos falar sobre união estável, seus direitos, o que você, com relação aos filhos, partilha de bens, a declaração em juízo, porque se você não declara a união estável no cartório, você tem que declarar em juízo. Pede a declaração, o juiz homologa e você está casado, como se fosse um casamento civil. Então, a união estável, ela prevê todos os direitos e deveres como se um casamento civil fosse. Estamos aqui com a doutora Tereza Maia, advogada, falando hoje, nesta sexta-feira, divórcio consensual no quadro Direito e Cidadania. Doutora, mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar para falar aí acerca do assunto, divórcio consensual, doutora? Olha, eu só peço e oriento as pessoas que tratem bem desse assunto. Por quê? Porque envolve filhos e bens. Quando você casa, tem aquela história, né, Fernanda? Meu bem pra cá, meu bem pra lá. Amorzinho pra cá, pra lá. Aí quando você fica com raiva, aquelas brigas do casal dentro de casa, aí meus bens pra cá e meus bens pra lá. Então, quer dizer, cuide bem desse assunto, trate bem desse assunto. Se você tem alguma dúvida, tente tirar com o advogado de sua confiança, ou então pode nos procurar. Isso aí a gente tira dúvidas lá, que a gente tem tirado dúvidas, inclusive, dos programas anteriores. Tem pessoas que pedem a orientação, a gente orienta lá, porque a nossa finalidade aqui é a orientação, certo? A orientação do cidadão, da cidadã. Então, cuide bem, porque é muito sério, é muito grave, porque você, inclusive, fica com a sua vida civil estagnada. Digamos, você é uma pessoa que tem bens, ele não tem. Aí você continua casada no civil, continua adquirindo bens, e aí, belo dia, 10, 20 anos depois, quero divorciar. Ele tem direito a metade dos bens que você adquiriu sem ele. Então, quer dizer, você tem que ter muito cuidado. Então, eu oriento as pessoas não deu certo, não tem jeito, não há conciliação, procure o advogado de sua confiança e entre com um divórcio. Tanto pode ser o consensual, se estiverem de acordo, ou o divórcio litigioso na justiça. Última perguntinha para a gente encerrar, doutora. Está perguntando se a lei vale tanto para o homem quanto para a mulher. Lógico, lógico. A nossa Constituição Federal equipara em direitos e obrigações homens e mulheres. Então, se você é homem, quer entrar com o divórcio, você pode entrar com o pedido de divórcio, tanto consensual se ela estiver de acordo, tanto litigioso se ela não estiver de acordo na justiça. Você não é obrigado a continuar casado. De maneira nenhuma. Tá certo.
Doutora Tereza Maia, advogada, qualquer dúvida você pode estar falando com a doutora, sabe onde? No escritório, ali na rua São João Evangelista, 446, Paracuru Beach, em frente à Câmara dos Vereadores. Pode ligar também, agendar lá o seu horário pelo 3344-1992. 3344-1992 é o telefone da doutora Tereza Maia, advogada. Doutora, muito obrigado mais uma vez.